Bem-vindos, irmãos e irmãs, conectados na fé que nós estamos. Hoje, dia 31 de janeiro, último dia desse primeiro mês do ano. Que Deus te abençoe. Quero te acolher aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo seu carinho. Estamos cada vez mais ouvindo a palavra de Deus. Hoje nós celebramos Dom Bosco, São João Dom Bosco, fundador da Sociedade Salesiana. Ele nasceu perto de Turim, na Itália, em 16 de agosto de 1815. Muito cedo, conheceu o que significava a palavra sofrimento, pois perdeu seu pai, tendo apenas 2 anos. Sofreu incompreensões por causa de um irmão muito violento. Dom Bosco quis ser sacerdote, mas sua mãe o alertava: se você quer ser padre para ser rico, eu não vou visitá-lo, porque nasci na pobreza e quero morrer nela. Logo, Dom Bosco foi crescendo diante do testemunho de sua mãe Margarida, uma mulher de oração e discernimento. Ele teve de sair muito cedo de casa, mas aquele seu desejo de ser padre o acompanhou. Entrou para o seminário em 1835 e, em junho de 1841, aos 26 anos de idade, ele recebeu o sacramento da ordem sacerdotal. Então, um pouco sobre Dom Bosco, que nós conhecemos também bem, e assim conhecê-lo através da sua vida e também do seu testemunho. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, seu irmão. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que acabamos de escutar, evangelho longo, tem 2 situações muito interessantes.
Primeira, sobre essa filha de Jairo, que ele pede com insistência para Jesus que vá tocar nela, colocar as mãos sobre a menina. E depois, essa mulher com essa hemorragia que também toca em Jesus. São duas pessoas com duas situações diferentes, mas que estão intimamente ligadas, que queriam tocar em Jesus, deixar com que aquela doença, aquela situação fosse resolvida pelo próprio Cristo Jesus. E as duas situações são resolvidas porque Jesus tem o poder de fazer isso. E ele diz para Jairo, basta ter fé. E diz também para a mulher, minha filha, a tua fé te salvou. Aqui são momentos interessantes porque nós precisamos ter essa coragem de irmos até o nosso Senhor e pedir para Ele, toque em nós, Senhor. Toque em mim para que eu possa ser curado, como essa mulher fez. Ela queria apenas tocar no manto de Jesus, na barra do manto de Jesus. E ela consegue fazer isso. Ela rompe todas as barreiras. Então, por isso que nós devemos também fazer essas mesmas ações, termos coragem de recorrermos a Jesus e pedir a Ele, Senhor, toque em mim, deixe com que eu toque em Ti para curar a minha vida, para curar a realidade que muitas vezes vai fazendo com que eu me perca. Então, meus irmãos, que essa palavra que acabamos de escutar dessa realidade de hoje, nesse dia de São João Bosco, nós possamos ter coragem de estarmos sempre na presença de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que São João Bosco interceda a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau pro Padre. Fiquem com Deus.